Então, equilibrando as emoções com o poder da presença. Então, eu sou o Frederico Mariano, vou estar realizando essa aula. Para a gente começar, a gente vai fazer uma breve aterrissagem para trazer a nossa atenção já mais para esse momento, né, porque eu acredito que quando a gente faz uma aula assim online, cada um está no seu espaço, né? E aí, eu vou pedir, Sandra, que você só desligue o microfone por enquanto, tá? Isso, vale. Então, cada um está no seu ambiente, né? No nosso ambiente pessoal, né? Então, existem muitas formas aí de muitos distratores, né? Coisa que possa chamar a nossa atenção, faça com que a nossa atenção ela saia daquele objetivo nosso que agora está presente aqui nessa aula. Então, vou fazer uma breve aterrissagem para que a gente possa aproveitar mais, estar mais presente aqui durante a condução dessa aula. Então, vou pedindo para vocês perceberem, tá? Independente dos olhos estarem abertos ou estarem fechados, que vocês percebam o lugar onde vocês estão. Tá? O ambiente, a temperatura, os sons. Vamos percebendo a postura, se colocando numa postura mais confortável, uma postura que reflita maior atenção, maior presença, uma postura que reflita também dignidade. E percebendo, então, o contato do corpo com a superfície de apoio, com a cadeira, ou com o sofá, onde quer que você esteja agora, você vai soltar mais o seu corpo, você vai também fazer além de uma aterrissagem, você vai aterrar ele, você vai soltar mais, usufruir mais desse lugar que você está. Vai sentindo o seu corpo, trazendo atenção para as sensações do corpo, o contato dos pés no solo, os pés, as pernas, quadril, abdômen, a coluna, tórax. Os braços, o pescoço e o rosto. Procure trazer o seu corpo para um estado mais natural, mais relaxado, mais solto, vai suavizando qualquer tensão que possa haver no seu corpo agora. Com essa postura mais relaxada, mais solta, a gente consegue aproveitar mais, aprender mais, estar mais presente, estar com a nossa atenção mais conectada naquilo que a gente está fazendo. E você pode estabelecer também uma intenção de estar mais presente aqui. De trazer mais os seus sentidos, seu olhar, sua audição, suas sensações, mais conectadas com o que nós estamos fazendo agora. Então, faça algumas respirações profundas. Você vai sentindo o seu corpo respirando, as partes do seu corpo que se movimentam na respiração. E aí, essa breve aterrissagem, por mais que a gente estamos trazendo ela para o final, mas durante toda essa aula, é importante a gente estar conectado, então, com o nosso corpo. Estarmos presentes aqui, de mente e corpo. Mais uma vez aí, bem-vindos. E eu vou pedir só para você desligar o microfone, Dariane. Isso. Eu vou colocar aqui uma apresentação,
sobre o tema dessa aula. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, né? Tá. Então, vamos lá. Equilibrando as emoções com o poder da presença. Então, a ideia de equilibrar as emoções, ela se faz assim muito importante, né, nos dias de hoje, quando a gente percebe assim que as emoções elas têm uma grande influência na nossa vida, no nosso bem-estar, na saúde, nas nossas relações, no nosso desempenho no trabalho, tá? E como que a gente consegue equilibrar melhor as emoções? Através do poder da presença. O que é o poder da presença, né? Eu vou estar falando poder da presença, é um nome, né? Um termo que eu vou falar um pouco mais sobre esse termo, né? O poder, ele significa a gente poder ser, né? Ou a posse do ser, a gente está mais em contato com a essência que nós somos, e a presença é estar diante disso, né? Então, a gente estar diante do nosso ser, da posse do nosso ser, que é a ideia do... que é a ideia da gente, do curso, né? De um curso que está emergindo da minha experiência com a atenção plena, com mindfulness, né? E também que a gente vem trabalhando aí ao longo de algumas semanas aí num grupo do Telegram que chama-se Mente Presente, né? Então, depois lá no final eu vou falar um pouco mais a respeito desse curso. E ele, então, tem essa ideia de estarmos diante da capacidade de encontrarmos a nossa essência para poder viver de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais presente, conseguir melhor equilíbrio das emoções, entre outros benefícios também, como melhora da saúde física, da saúde mental, especialmente do conhecimento da nossa mente. A gente conhecer a mente como para que a gente possa, através desse autoconhecimento, conhecendo a nossa mente, a gente também poder usufruir melhor das suas capacidades, da capacidade mental que todos nós temos. A gente já fez, então, essa pausa para aterrissagem, né? Então, esse momento da gente parar, que é o que a gente vem fazendo no grupo Mente Presente, né? Instantes, momentos de pausas no nosso dia, né? Práticas breves, de 2, 3, 4 minutos, para que a gente consiga sair um pouco mais do modelo do modo automático, piloto automático, e possamos entrar mais nesse modo atento, nesse modo presente. Então, eu sou Frederico Mariano, né? Acredito, a maioria das pessoas aí me conhecem, né? Eu sou fisioterapeuta, professor de Mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo. Estou em formação pelo modelo neurocognitivo de Mindfulness, pelo Mindfulness Center Excellence, e estudante de corpo e da mente desde 1997. Desde que eu entrei na faculdade, eu estudo métodos que trabalham o corpo, a mente, que faz essa... Então, para mim é muito natural, assim, essa relação da mente, da influência da mente no corpo e do corpo na mente. Bom, e o tema dessa aula, né, o que são as emoções, né? As emoções. Então surge essa pergunta, né? Através do tema dessa aula, o equilíbrio emocional. Então, o que são as emoções? Então, assim, é muito fácil a gente até fazer uma definição teórica de uma emoção, né?
mas seria assim mais ou menos como se eu perguntasse para vocês aqui, né? Todo mundo aqui, vamos dizer, eu não conheço um carro daquela marca Tesla, né? Eu só ouvi falar aquele carro que ele é todo automatizado, robotizado, que ele funciona por piloto automático em tudo, né? Se eu falasse para vocês assim, se eu conhecesse esse carro e falasse para vocês, ó, esse carro ele funciona assim, assim, você sente isso quando você está dirigindo, essa é a experiência de dirigir um carro desse ou de ser dirigido por um carro desse, mesmo assim vocês não saberiam como que é essa experiência. Então, é a mesma coisa que as emoções, né? Então, aquilo que a gente está sentindo, a gente poderia até falar, ó, estou sentindo isso, acontece assim, desse jeito, mas aquilo é particular de cada um. Tá? Então, uma tristeza, ela pode ser uma tristeza de uma forma para uma pessoa, ela pode ter as particularidades para uma pessoa, assim como a alegria também, tem as particularidades para cada pessoa. O que a gente tem, assim, de concreto, que a gente pode falar em relação às emoções, é que ela tem uma relação muito forte com as sensações corporais. Então, nós sentimos no nosso corpo, quando nós estamos mexidos emocionalmente, né? A gente muitas vezes usa até essa palavra, estou mexido, meus sentimentos estão mexidos, né? Parece que é alguma coisa assim, criou um movimento gerando sensações no nosso corpo, mas ele não é. As emoções não são as sensações, né? Porque existem sensações de frio, de calor, de formigamento, né? De aperto, e a gente vai ver que é muito importante no equilíbrio emocional a gente conseguir definir o que são as sensações e o que são as emoções, mas em todas as emoções existem sensações corporais. E existe também uma íntima relação com a mente, então com os processos cognitivos, com os pensamentos, com as imagens, com as narrativas, aquilo que está mais voltado para a nossa parte cognitiva. Mas as emoções também não são os pensamentos, são diferentes, são bem diferentes. A gente consegue delimitar muito isso, né? E existe uma confusão aí também entre sensações e sentimentos. As sensações, o centro de sensações, na realidade, eram emoções e sentimentos, né? A diferença entre emoções e sentimentos. Os sentimentos, eles estão mais relacionados com aquilo que a gente sente de fundo, com aquele estado momentâneo que nós estamos, que é independente de uma emoção mais forte, mais intensa. O sentimento, ele tem uma conotação um pouco mais mental, e ele é como se ele desse um pouco mais de tom, de cor, aquilo que está acontecendo no momento presente. E as emoções, elas preparam nosso corpo, nossa mente para agir. Tá? Ele dispara uma reação que a gente chama de reação de luta, de fuga, ou uma paralisação também pode acontecer diante de uma emoção muito intensa. Então, ela nos prepara para agir, para fazer algum movimento, principalmente de luta e de fuga, diante principalmente de um perigo ou de algo que está acontecendo no ambiente. Porém, elas também podem acontecer de acordo com o que está acontecendo dentro de nós. Então, elas existem no nosso cérebro um centro emocional. Ele é nosso córtex insular, é a ínsula, é uma região mais profunda do cérebro que faz uma leitura daquilo que está acontecendo no nosso corpo, especialmente nos nossos órgãos, e que também dispara uma série de reações, como aumento da frequência cardíaca, produção de hormônios, tensão muscular, depende muito do tipo de emoção que a gente está sentindo. Tá? Elas podem ser consideradas emoções agradáveis, emoções desagradáveis, e dependendo dependendo da nossa reação, ela pode ser considerada útil ou inútil. O que seria uma reação? A gente não fala muito assim de emoções negativas e emoções positivas, porque é muito, muito comum a gente considerar, por exemplo,
a tristeza como uma emoção negativa. Mas, se aconteceu realmente alguma coisa que justifique aquela tristeza, uma pessoa próxima que esteja doente, alguma coisa assim, então a tristeza, ela se justifica. Ela é a emoção mais útil, mais adequada para aquele momento. Não seria, nesse caso, a alegria. E assim como diante de uma boa notícia, de uma notícia que a gente considera boa, o adequado seria uma emoção mais próxima da alegria. E não, nesse caso, sentir a tristeza seria um pouco disfuncional. Então, a gente considera ela útil ou inútil. Quando que ela é inútil? Quando já passou a situação, por exemplo, que eu falei, a situação triste, e a pessoa ainda permanece triste por conta de pensamentos relacionados àquilo que aconteceu. E elas são consideradas também, como eu disse, agradáveis ou desagradáveis. E é muito comum que uma emoção desagradável, a gente queira se livrar dela o mais rápido possível. E isso acaba se transformando numa atitude de esquiva da emoção. A gente tenta evitar aquela emoção. E isso também, de uma certa forma, é uma reação de luta. Então, que vai gerar uma outra emoção relacionada àquele mesmo acontecimento. E, diante de uma emoção agradável, muitas vezes a gente quer permanecer com aquela emoção. E geramos uma reação de apego a ela. E ela vai passar. É uma característica comum de todas as emoções, que elas passam muito mais rápido do que a gente imagina. Então, é muito comum que nesse primeiro desenho, né, conforme a gente está funcionando de maneira automática, né, as emoções, elas têm um fogo maior, elas criam um calor maior, as emoções intensas, principalmente, porque ela precisa chamar a nossa atenção. E o que seria uma reação automática? É o nosso modo, inclusive considerado o nosso modo de funcionamento padrão. É quando a gente está divagando, perdido em lembranças, em planos, em julgamentos, em autorreferências. O que são as autorreferências? São aquelas narrações sobre nós mesmos, aquela conversa interna sobre nós mesmos. Então, quando nós estamos perdidos sobre tudo isso, as emoções elas acabam se intensificando mais para que haja para que chame a nossa atenção. E quando a gente coloca o cachorrinho, desculpei que o cachorrinho está aqui perto, latindo. Quando a gente coloca a atenção plena nesses processos automáticos e na emoção propriamente, ela diminui a sua intensidade. As áreas cerebrais relacionadas às emoções, elas diminuem de ativação pelo fato da gente colocar a atenção nelas. Então, essa vai ser a estratégia que vai ser ensinada, que a gente vai trabalhar nessa aula. Acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar. O que acontece? Quando nós temos uma mesma emoção, ou que a gente acaba assim ruminando sobre aquela emoção, a gente fica processando muitas vezes ela, acontecem mudanças no nosso cérebro. O nosso cérebro ele funciona através de aprendizado. Então, aqueles caminhos, tudo que acontece com a gente, cria um caminho neural. Então, se a gente sente uma determinada emoção, aquilo cria um caminho neural no nosso organismo. Então, aquelas áreas cerebrais elas vão se ativar, a parte do nosso corpo relacionada com aquele sentimento, ela vai se ativar também. E se isso se transforma se isso acontece com muita frequência, acaba acontecendo o que a gente chama de neuroplasticidade.
uma assinatura neural acontece. Aquilo acaba sendo um caminho mais procurado. Então, ela vai acontecer com mais frequência. Aí, então, quando nós estivermos trabalhando com as emoções, a gente vai estar observando, conhecendo um pouco mais elas, as que acontecem mais conosco, a gente vai ver quais que nós queremos mudar. Então, quando nós descobrimos emoções que acontecem recorrentemente, né, formas de agir recorrentes, a gente usa estratégias de mindfulness. O que são as estratégias de mindfulness? São estratégias de aceitação. A gente aprende a olhar para a emoção sem criar nenhum tipo de reação. Então, a gente cria uma nova forma de agir. A gente vai estar trabalhando essa plasticidade cerebral. A gente vai criar uma nova forma de agir diante de uma emoção. Porque se cada vez que surge uma emoção a gente reage a ela impulsivamente, ela acaba criando essa assinatura. Se a cada vez que eu sentir uma tristeza, eu querer fugir dela, querer se esquivar dela, querer fazer alguma coisa para que ela vá embora, aquilo vai se transformar numa assinatura mental. E a estratégia de mindfulness é aprender a observar a emoção de uma forma especial, para que ela não se torne impulsiva, para que a gente crie uma plasticidade de escolha. Então, a gente possa escolher a forma de lidar com a emoção e também nós podemos estabelecer ou cultivar emoções. Aí eu até escrevi, coloquei em negrito aí, quais queremos mudar e quais queremos estabelecer ou cultivar. Existe um outro tema que é chamado de intenção, que é muito importante também para as estratégias de mindfulness e para as outras estratégias também que são trabalhadas no poder da presença. Então, aí quando a gente quer estabelecer ou cultivar emoções, então a gente usa estratégias de mentalização, tá? Que a gente usa essa abertura que o mindfulness proporciona e trabalha com algumas estratégias de mentalização, que envolve a vontade, né, como eu falei, o querer, a intenção, a sugestão, que é a gente fazer a modificação na narrativa interna, nas nossas conversas internas, o uso conhecido também como uso de afirmações, tá? Mas existe uma forma especial de lidar com elas. Quando a gente trabalha com o mindfulness, a gente aprende a acalmar as narrativas internas que nós já temos, ou a conhecer as narrativas que nós já temos, para estabelecer novas narrativas. E a visualização, que é a mesma coisa. A gente aprende a lidar com as imagens mentais que nós já temos, com aquelas que são mais comuns, aquelas que a nossa plasticidade já tornou mais comum para nós, e aprendemos a fazer a modificação para novas formas de enxergar, de ter imagens mentais. Então, diante de emoções intensas, né, o que a gente faz, né? Quais são as estratégias de mindfulness? Então, a gente observa, a gente para, né, daqui a pouco a gente vai fazer uma experiência, a gente para e se pergunta qual sensação está presente. Então, a gente direciona a nossa atenção para o corpo, para qual é a sensação que aquela emoção ela desperta no nosso corpo. Isso faz com que a gente dissocie o pensamento da sensação que estão presentes nas emoções. Então, a gente diminui um dos pontos que alimentam a emoção, que é o pensamento. Então, a gente dirige a nossa atenção exclusivamente para a sensação. E a gente vê se a gente consegue permanecer com aquela sensação. Se a gente consegue manter a nossa atenção apenas naquela sensação. Se a gente conseguir, ela pode esperar que ela vai passar, aquela sensação vai passar, assim como a emoção vai passar. E se ela não passar mesmo assim, se a gente não conseguir ficar, porque tem emoções que são muito fortes,
Aí a gente usa uma estratégia de mudança do foco sem gerar evitação. Tá? Então, não é, embora que algumas pessoas chamam essa estratégia de distração, ela não é bem uma distração que a gente usa no Mindfulness. Porque primeiro, a gente põe a atenção na sensação da emoção, e aí, em seguida, a gente muda o foco para uma outra coisa, para uma outra parte do corpo, para alguma outra, pode ser, em algum caso, também para uma mentalização, alguma coisa com que a gente consiga permanecer focado, sem ignorar aquilo que a gente está sentindo. Outra pergunta é se a gente consegue relacionar com algum pensamento. Aí já num nível, quando a gente já procura conhecer o que está causando aquela emoção. Ela é uma estratégia já realizada quando a gente já deu esses primeiros passos na percepção das emoções que já estão presentes. Quando a gente aprendeu esse primeiro passo de ter uma abertura para as emoções que nós estamos, uma aceitação. E quando não estamos com emoções intensas, que a gente faz o trabalho, eu falei, de cultivar emoções, de fazer, criar a plasticidade cerebral para emoções que a gente quer sentir, para sentimentos que a gente quer sentir. Então a gente se pergunta, como que está o meu corpo agora? Como que está Observe, faça esse exercício agora. Eu acredito que ninguém esteja com nenhuma emoção intensa nesse momento. Pergunte-se, como que está o seu corpo agora? Qual sentimento está presente agora? Como eu me sinto agora? Como eu quero me sentir? Então, quando nós não estamos com emoções intensas, a gente também observa qual que é o nosso estado de ser, qual que é o nosso estado, nosso sentimento nesse momento. E a gente chega nesse ponto de como eu quero me sentir. Então, a gente começa a trabalhar, cultivar sentimentos de acordo com aquilo que a gente quer. Então, é muito importante ter essa força da intenção, da vontade, do querer. E a gente faz as modificações no corpo através de expressões, de posturas, de movimentos, né, modificações na mente, pensamentos, narrativas, imagens. Então, a gente usa tanto o corpo quanto a mente para criar caminhos neurais para sentimentos que nós queremos desenvolver. Então, a gente vai fazer uma experiência relacionada a essas duas formas. Então, vou convidar vocês agora para realizarmos aqui uma prática, uma experiência, para a gente experimentar isso que foi falado. Então, novamente, a gente se coloca numa postura confortável. Agora eu vou pedir para que, se for possível, todos nós mantemos os olhos fechados. Vamos trazendo a atenção para a nossa postura, recebendo o nosso corpo como está, procurando achar uma posição confortável que reflita a atenção. Então, convite agora para que nós possamos entrar em contato com os pés, os dedos, planta dos pés, peito dos pés, os tornozelos, as panturrilhas, canelas. Vamos sentindo o corpo, procurando suavizar qualquer tensão que possa existir. Vamos sentindo os joelhos, a coxa direita, a coxa esquerda, quadril, o abdômen.
costas. Observe a região do tórax, especialmente a região de coração. Sinta as costelas. Se for possível, sinta o movimento do coração. Mas se não for possível, tudo bem. Se você só sentir o tórax, o peito, tá bom também. Você vai sentindo o seu corpo sem julgar, tentando captar apenas a experiência das sensações do corpo. Os braços, o pescoço, o rosto, couro cabeludo. Sinta o corpo como um todo, espaço total do corpo. As pernas, o abdômen, tórax, os braços, a cabeça, o corpo como um todo. Tente observar se tem algum sentimento presente agora, ou qual sentimento está presente agora. Observe se tem alguma emoção. Para a gente fazer essa experiência, tente se lembrar de alguma coisa que intensifique as suas emoções. Às vezes algo que deixa você incomodado, irritado. Não precisa ser nada muito intenso nesse momento. Pode ser algo trivial, como uma questão de trânsito, algo mais leve assim. Alguma situação de dificuldade que você tem enfrentado. Procure se lembrar detalhadamente e vai observando o que vai acontecendo no seu corpo. Fazer a imagem. Talvez tenha algum som, alguma conversa relacionada. Em seguida, você deixa os pensamentos sobre isso e percebe no seu corpo que parte do seu corpo você sente mais. Dê atenção só a isso, só as sensações do seu corpo. Se somente te chamar a atenção, você simplesmente deixa sua mente e traz a atenção para o corpo. Deixa o seu pensamento, dirige a sua atenção para o corpo. Para o corpo como um todo, especialmente para essa parte do corpo que você sentiu. Muitas vezes, só da gente colocar atenção no corpo, esse sentimento, essa sensação, ela vai passando. Em seguida, você pode imaginar algo que te cause prazer, alegria, algo que você goste ou queira realizar. Pense nisso durante algum tempo. E vai percebendo o que acontece no seu corpo.
Observe novamente o corpo e vai fazendo algumas respirações. Quando for confortável, você pode abrir os olhos. Vá pensando um pouco nessa experiência que você teve. Como foi essa experiência? Quando for confortável, pode abrir os olhos. Vai notando como está o seu corpo agora. Tudo bem? Querem escrever alguma coisa lá no chat? Nessa prática, né, a gente evocou uma lembrança, né, mas ela é para ser feita diante de alguma situação que esteja realmente acontecendo. Quando você tiver que lidar com alguma emoção mais intensa, então procure no seu corpo, igual a gente fez, tenta trabalhar, procurar no seu corpo o que aquela emoção causa, qual que é a sensação que está presente. E focar a sua atenção no corpo, tirar da mente, porque muitas vezes a emoção, as emoções mais intensas, elas têm um curto tempo de passagem. Só que, às vezes, a gente tem a impressão de que a emoção não passa, porque o pensamento fica alimentando ela. As ruminações, aquela conversa interna relacionada àquela emoção ou aquele acontecimento que gerou a emoção. Então, muitas vezes, o próprio acontecimento já também não causaria tanta emoção quanto o fato de pensar nele. Então, isso é para ser feito diante de emoções, diante da emoção acontecendo no tempo real. E depois a gente fez uma experiência de pensar numa experiência prazerosa para sentir o que ela traz no corpo. Pode ser que aquela sensação ela tenha passado também. Então, muitas vezes a gente treina também, vamos dizer assim, acostuma a nossa mente a pensar em alguma coisa agradável, mas sabendo também, o Mindfulness ele nos ensina que cada momento é um momento, ele vai transcorrendo, presente, ele é dinâmico, ele está acontecendo de momento a momento. Então, aquela emoção, aquele sentimento prazeroso, ele também vai passar. Só que a gente habitua, a gente faz aquilo que eu falei, a plasticidade, a gente cria caminhos para que o nosso cérebro aprenda a encontrar com mais facilidade esse tipo de experiência. É para isso que a gente exercita também esse tipo de mentalização também. Esse aí foi um exemplo, né? Mas existem diversos outros exemplos também. Diversas outras formas, aliás, diversas outras ferramentas para se trabalhar com a mente. Tanto para a gente lidar com emoções difíceis, quanto para a gente desenvolver o hábito de encontrar caminhos neurais para que a gente encontre mais fácil as emoções agradáveis. Então, quero mostrar aqui para vocês, né? Esse curso ele foi desenvolvido para a gente ter mais, para quem quiser ter uma opção de um aprofundamento em relação a toda a ciência, tanto a ciência acadêmica que tem do Mindfulness, quanto também as ciências, né, os conhecimentos tradicionais que tem no Mindfulness, que tem no
nos trabalhos, assim, nas filosofias orientais, que trabalham com alguns eixos muito similares, que é a intenção, a vontade. Então, isso é um ponto muito que eu percebi, com toda essa minha experiência, eu percebi que com esse tempo que eu tenho de experiência com mindfulness, que eu vejo que são duas coisas que sustentam uma prática, né? Uma é a intenção, o desenvolvimento da intenção, a manutenção da intenção, e o outro é a metaconsciência, que é a própria presença diante de tudo que estiver acontecendo, né? Diante dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, a gente vai trabalhar muito forte. Todos os temas do curso, eles são voltados para desenvolver essas duas capacidades que nós temos. Aí, lembrando, né, o poder da presença, então, tem essa ideia do poder ser, né? E da presença, né? Do estar diante dessa capacidade de ser. Então, aqui eu vou estar enviando para vocês a página, né? Tá colocando lá no grupo a página do curso, e aqui a gente vai ter as informações na página, tá? E os módulos, né? Que eles são, a gente vai ter cada segunda-feira aulas ao vivo, tá? Online. Essas aulas, elas são temáticas, né? Que vão ser os 4: a intenção, a metaconsciência, a atenção e a concentração, e a inteligência emocional. Esses temas, eles vão ser trabalhados sempre ao vivo. Então, a cada vai ter um mês, a gente vai estar trabalhando o conceito em si, como se fosse uma formação de mindfulness, né, como se fosse um programa de mindfulness. E no outro mês, a gente vai estar trabalhando práticas, meditações voltadas para esses 4 principais temas. E, além disso, também, nós vamos ter algumas aulas gravadas sobre respiração, sobre ansiedade, estresse e dor, algumas forças mentais, qualidade de sono e movimentos conscientes, postura e postura. Todas essas aulas gravadas, elas vão ter como base os conceitos que a gente trabalhar nas aulas ao vivo. E lá também nessa página você vai encontrar o depoimento de algumas pessoas que já fizeram o curso de Mindfulness comigo. E as 10 primeiras pessoas que entrar nesse curso, elas vão ganhar uma consulta, né? uma hora comigo, particular, individual. E as 30 primeiras vão ganhar um curso de posturas de autoconfiança. Que a gente viu ali que quando a gente fala das emoções, em uma das formas da gente trabalhar com as emoções, com a modificação das emoções e trabalhar com o estabelecimento de novas emoções, são as posturas corporais. Então, as pessoas, os 30 primeiros, vão ganhar esse curso também, e vai ser um curso gravado. Então, as aulas elas vão começar na próxima segunda-feira. Aí, a partir dali, a gente vai estar liberando também as aulas gravadas. Tem a primeira aula ao vivo e as aulas gravadas. Então, as primeiras pessoas eu vou estar divulgando primeiramente no grupo Mente Presente, tá? Além das pessoas que estão aqui assistindo essa aula, e no grupo Mente Presente. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, se quer falar alguma coisa, algum de vocês que está aqui nessa aula. A ideia é que a gente tenha, né? Porque que eu tenho percebido, que eu percebi, as pessoas que fizeram o curso, elas têm, por mais que os benefícios do mindfulness eles são assim contínuos, né? Porque os estudos dizem que eles são contínuos, mas aquela prática, aquela frequência, a intensidade com que as pessoas sentem quando estão fazendo o curso, com o passar do tempo, elas sentem esfriar um pouco, né? E a ideia é que esse curso, ele permita que seja um trabalho contínuo aí, que você consiga sempre ter um grupo, uma comunidade para praticar, sempre ter a oportunidade de participar das aulas
ao vivo e as aulas gravadas também. Essas aulas ao vivo, elas também vão ficar gravadas, disponíveis para ser assistidas depois, para quem não conseguir assistir na segunda-feira. A ideia é que seja sempre assim, aulas dinâmicas e com assuntos, né, com informações aí fundamentadas, como eu disse, tanto na ciência contemporânea, né, quanto também nos conhecimentos das tradições também. Então, fico à disposição. Eu quero todos vocês que estão assistindo a aula aqui estão lá no grupo Mente Presente. Tá. Isso, as aulas ao vivo elas ficam gravadas. Okay. Então lá a gente vai estar passando as informações também, tanto no grupo Mente Presente quanto no Instagram também, para poder, quem quiser participar desse curso, encontrar as informações. Ok? Agradecer aí a presença de todos, tá? Que espero que tenha contribuído de alguma forma aí para a experiência, para o entendimento aí sobre as emoções, sobre o poder da presença, sobre esse tema, né? Desejando aí que a gente possa se encontrar em breve, mais vezes aí, mais práticas, mais convivência juntos. Um abraço aí para todos, uma boa continuação da semana.